presidente Vargas, vê-se como o destino juntou, num primeiro momento, os dois jornalistas, jovens idealistas, que se conheceram em 1935, para depois separá-los com ingredientes dramáticos, envolvendo o alto escalão do governo, empresários, astúcia e muita tinta de jornal. O caso do Corvo e do Bessarabiano, como o título do livro de Ana Maria Laurenza conta, se deu na arena da comunicação, usando palavras como farpas e espadas em programas de rádio e nas páginas. Questões pessoais à parte, havia um cenário político-econômico internacional que favoreceu a rivalidade entre os jornalistas. Getúlio Vargas volta nos braços do povo, eleito presidente da República em 50. Vargas voltava legitimamente pelo voto direto, após ter sido derrubado em 45, depois de 15 anos de poder, de 30 a 45. O cenário agora era bem diferente. A Segunda Guerra Mundial deixara marcas na pele e no imaginário dos brasileiros, e a situação internacional favorecia uma nova configuração das relações internacionais. O mundo dividia-se em dois, Estados Unidos da América de um lado e a União Soviética do outro. Maria Celina de Araújo, vou ter que citar, e no segundo governo Vargas, a política brasileira durante a primeira metade da década de 50 é ilustrativa de uma situação de crise, marcada pela busca de um rearranjo nas relações entre elites, cujo resultado foi legitimar, ainda que a curto prazo, as lideranças e as instituições civis. Ela explica que a UDN e o PSO foram derrotados na eleição de Vargas pelas agremiações populistas como o PSP e o PTB. O governo Vargas vai buscar compor grandes alianças políticas. Para ela, Maria Celina, apesar de veicular uma imagem de benfeitor dos pobres, Vargas deixa claro também que a ascensão socioeconômica das classes menos favorecidas só se dará no bojo de um amplo projeto de reconstrução nacional do qual serão todos beneficiários. Outro autor, Levine, pai dos pobres, acredita que o ano de 53 vai marcar uma série de paralisações e greves de várias categorias, com o objetivo de expandir o poder dos sindicatos que se opunham ao controle governamental. Chama atenção para o fato de haver um aumento na agitação entre trabalhadores e a pressão dos industriais e investidores contra as políticas nacionalistas de Vargas. Tornar-se tão ameaçadora que o presidente dobrou o salário mínimo no início de 54, procurando manter o apoio ao seu governo entre os trabalhadores. Enfim, nos anos 50, o Brasil ouviu pelo rádio e leu nos jornais a longa disputa entre Carlos Lacerda e Samuel Weiner, antigos amigos e companheiros que a vida afastou e os transformou em inimigos eternos. Nada muito diferente do que se assiste no Brasil nesses dias de ódios acirrados, desde os políticos até linchamentos de cidadãos. O cenário da catástrofe estava montado naquela época. O suicídio foi o grande final de um presidente acuado, sem maior apoio político, uma legião de corvos e abutres querendo sua cabeça. Weiner e Lacerda fizeram parte ativa da derrocada do presidente. Benício Medeiros escreve um livro chamado A Rotativa Parou, os últimos dias da última hora de Samuel Weiner, e ele conta que o Lacerda queria saber como foi efetuada a criação do Última Hora. Mas queria saber, não? Exige saber quais empréstimos, como foi realizada toda a transação. Lembra que eu falei que o Vargas dá um jornal, olha, queres fazer um jornal? Faça. E aí o Samuel foi pedir empréstimo ao Banco do Brasil. O objetivo do escândalo da Última Hora era atingir Getúlio, que, segundo os acusadores, abrira para Samuel, de forma indecente, os cofres do Banco do Brasil. Samuel honrou todas as dívidas do Banco do Brasil. Isso está escrito em todos os livros e as pesquisas. O que não se pode dizer dos empresários, antes e depois dele, agraciados com dinheiro da mesma fonte. Teve uma CPI também. Então, além da CPI da Câmara, criada para azucrinar Samuel, pressionando a declarar os nomes de todos que o apoiaram financeiramente para a criação do Última Hora, uma denúncia de certa forma mais grave apareceria estampada na primeira página do Diário de São Paulo, do grupo de Chateaubriand, na edição de 12 de julho de 53. A frase era: Weiner não nasceu no Brasil. Intrigas e manchetes sensacionalistas à parte, a acusação era verdadeira. Samuel nasceu na Bessarabia, mas foi registrado como brasileiro nato alguns anos depois. Weiner lembra que Lacerda começou a acusá-lo de pegar milhões do Banco do Brasil. E o próprio Weiner sugeriu que se fizesse uma CPI para poder provar que não devia nada a ninguém. Vargas aprovou a CPI, toda a imprensa noticiou, a campanha foi violenta, somente um advogado, o Evandro Lins e Silva, aceita defender Weiner.
Wagner perseguido, se sente exterminado, mas ele nunca perde a dimensão do jornal. E ele vai dizer nas memórias, ele vai. Lacerda não conseguiu tocar na última hora. Ele apenas conseguiu uma coisa que historicamente deve ser registrada. Ele interrompeu o processo de consolidação econômica da última hora e com isso impediu que se fundasse no Brasil a imprensa popular nacional. Carlos Lacerda levantou uma questão, fim de sessão, que por pouco não destruiu completamente a vida e a família de Samuel. Lacerda revelou que Wagner não era brasileiro nato, mas naturalizado. Esse fato não permitia que ele fosse dono de jornal. Com isso, ele não poderia ser dono, porque a lei brasileira não permite que estrangeiros possuam jornais ou qualquer órgão de comunicação. Isso que até hoje nós. Paulo Francis conta em seu livro 30 anos essa noite como Lacerda soube do verdadeiro local de nascimento de Samuel. Cito Francis. Última Hora tinha sido desmoralizada por uma campanha selvagem e curiosamente vingativa de Lacerda contra Samuel, que culminou com Lacerda revelando um segredo que tinha ouvido na mesa de jantar de Samuel, que o tratava como um filho, quando Lacerda era, até naquela época, amigos e irmãos. O segredo é a bobagem que Samuel tinha nascido na Bessarabia e importado no pé, como se diz, de potros. Fim de citação do Francis. Wagner vai preferir manter o mistério nas memórias dele, e ele diz, Wagner, nebuloso, para que a história depois se encarregue, se é que foram episódios que possam interessar a história, de esclarecê-los. É o problema da nacionalidade. Se eu teria chegado ao Brasil com 2 ou 3 anos, com a minha família que imigrava da Bessarabia, ou se teria nascido aqui. Na verdade, quando eu fiz esse trabalho, eu ia entrevistar a irmã do Wagner, ainda estava viva. E eu fui até São Paulo entrevistá-la. E ela falava, assim, de uma forma muito emocionada e triste, porque todos gostavam do Lacerda na família. Assim, a mãe tinha meio que adotado o Lacerda, jovem, comunista, junto com Samuel, e tinha muito medo, eles sofriam com o que o Lacerda estava fazendo com eles. Então eu cheguei a ouvir isso dela. Então, Samuel foi registrado como brasileiro aos 16 anos de idade. Ele explica na memória que naquele tempo os imigrantes eram atirados no porto, registravam os nomes sem maior rigor, apenas traduzindo os nomes. Em 53, então, o Diário da Noite denuncia que Samuel não havia nascido no Brasil, que havia falsificado sua nacionalidade. Samuel acredita que a denúncia foi levantada com o objetivo de anular a propriedade do jornal. Ele diz isso. Foi instaurado um processo contra o jornalista e Samuel teve de depor na 14ª DP, que ficava aqui no nome, na zona do Meretrício. Ele conta isso, né, como um ponto importante. Na verdade, existia um documento, que foi por aí, que dizia que Samuel nascera na Bessarabia. Era um requerimento do Colégio Pedro II, onde Samuel estudou, que seu irmão Arthur Wagner preencheu, aumentando em 2 anos a idade de Samuel. A família dele explicou que essa declaração foi feita porque os imigrantes vinham para o Brasil fugindo da guerra e com medo de que seus filhos fossem convocados pelo exército. O jornalista não sabe com precisão quem levantou a tese, mas ele acredita a Lacerda, Armando Falcão e da Vinácia a tarefa de ir aos arquivos do Ministério da Educação procurar provas que o incriminassem. Foi um assunto que ocupou manchetes de jornais durante vários meses. Repórteres do Diário iam a São Paulo procurar provas. Chateaubriand manda da Vinácia, na Rússia, procurar a cidadezinha onde Samuel nasceu, mas não teve sucesso. A cidade havia sido queimada durante a Segunda Guerra. Vou citar o Samuel sobre esse assunto. Eu realmente jamais afirmarei aquilo que eventualmente eu sabia por uma razão muito simples, porque de um lado ofereceram-se pessoas de todas as posições sociais para confirmar a minha nacionalidade brasileira. Inclusive gente que dizia que assistiu à minha circuncisão em São Paulo. Todos de famílias muito boas, tradicionais famílias judaicas, e ao que parece o rabino que me circuncidou era membro da família mesquita. Se eu hoje confirmasse uma eventual chegada ao Brasil com 2 anos, eu iria contrapor o testemunho de gente de bem, de melhor qualidade, portanto não é verdadeiro. Eu nasci no Brasil. Agora, aos que não acreditam, eu não tenho que dar a menor satisfação. Fecha aspas. Essa questão da nacionalidade do testemunho de Samuel fez com que ele voltasse ao tempo para se lembrar de onde veio. Então ele conta que sua história é a mesma que a de milhares de imigrantes que vieram para o Brasil. Lembra que eles não planejavam vir para o Brasil, mas eles queriam ir para os Estados Unidos. O irmão da mãe dele, Salomão Lerner, que morava em São Paulo, tinha uma loja de tecidos na rua Florencio de Abril
depois foi para o Bom Retiro, um dos primeiros judeus a se instalar na esquina lá da José Paulino. A escolha do país para a imigração costuma ser a mesma. Um parente que saiu na frente consegue algum trabalho e dinheiro e chama a família. Os Weiner não escaparam desse enredo, mas não se lembram da data em que vieram. Eles seguiam o calendário judaico, por isso a confusão, segundo Samuel. A briga continuou, jornais atacando Samuel, Chateaubriand buscando provas na Europa, nos portos tradicionais de embarque de imigrantes, como Gênova ou Odessa, mas não encontraram nenhum vestígio. O clima de perseguição contagiou a família de Samuel, que estava assustada com os ataques. Afinal, eram judeus que haviam escapado de pogroms. Aí, aspas do Samuel, a família, coitada, em pânico, porque tinham medo que viesse o pogrom, que subirasse antissemitismo. Bom, todo judeu com mais de 60 anos no Brasil foi procurado. Eram os Tepperman, os Beckman, toda essa aristocracia de hoje. Todos declaravam testemunhas das mais incríveis, até separadinho, que são os judeus que vêm do Oriente, e naquele tempo viviam separados dos judeus do Ocidente, até eles ajudaram. No dia do julgamento, em outubro de 55, Lacerda foi a principal testemunha de acusação. Manteve-se frio, de perfil, sem olhar para Samuel uma vez sequer. Ele apresentou todos os documentos que incriminavam seu inimigo, os do Colégio Pedro II, cópia do Ministério do Trabalho, enfim. Resultado, Samuel foi condenado a um ano de prisão no regimento Caetano de Farias, apesar de ser réu primário, ter direito a suicídio e ser irmão há 4 anos por ter falsificado um documento. Até o irmão eles tiraram do país por fora do tempo. Samuel ficou até novembro preso, conseguiu ser transferido para o Hospital da Polícia Militar, na Freica Neto, pois ele poderia ter uma recaída de tuberculose, que já o havia cometido. Seu julgamento foi marcado para o dia 25 de novembro de 55. Enquanto isso, o golpe do general Lott depõe o presidente Carlos Luiz e coloca o presidente do Senado, Mireu Gomes, e Carlos Lacerda foge para... Ele já havia sido condenado pelo Tribunal Federal de Recursos, faltava agora o Supremo Tribunal Federal. O relator era o Nelson Hungria, que fez uma defesa contundente de Samuel. Os demais juízes seguiram o voto de Hungria e absorveram o jornalista. E Samuel lembrando desse episódio. Quando chegou no 5º voto, quer dizer, a maioria, eu caí em prantos também. Eu saí correndo, nem quis ouvir o resultado. Fui lá em cima arrumar minha mala para ir embora. E não só o 5º, foram todos os 10 votos a favor, ponto de exclamação. Parece que judicialmente eles entraram no mérito se eu era ou não brasileiro. Eles entraram no mérito que eu não havia cometido crime nenhum, me inocentaram, mas para o país inteiro eles tinham me julgado como brasileiro. Logo, eu fui considerado, então, brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal, mas que qualquer brasileiro jamais fora confirmado. Eu fui confirmado aqui por 10, que para o povo a notícia é essa: Weiner é brasileiro. Não há como contestar mais sua nacionalidade comprovada em juízo. Na verdade, Samuel nunca quis assumir seu local de nascimento para não prejudicar aqueles amigos. Né? Então, ele dizia que enquanto ele fosse vivo, ele jamais diria onde nasceu. Né? Então, isso foi depois que a gente, com pesquisa, enfim, e com as entrevistas, a gente prova que ele nasceu na Bessarabia. Weiner derrama toda a história da raiva entre ele e Lacerda sem diminuir o inimigo, reconhecendo que Lacerda foi feito para a televisão, lembrando as acusações que Lacerda lhe fez, que lhe valeram uma CPI. Aí, Weiner de novo. Houve época em que o país inteiro só vivia em função da campanha de Lacerda. Ele então teve esses 2 aliados que queriam ver meu cadáver exposto aos abutres. O ódio foi começando a tomar aspecto pessoal e o país inteiro, de repente, tomou conhecimento de que Lacerda tinha um grande inimigo, que era eu. O que, se de um lado era negativo, porque retirava de mim o apoio da classe dirigente com a qual eu nos contava, do outro lado me dava uma projeção nacional que jamais eu teria alcançado. Eu devo minha projeção histórica a 2 fatos, ou a 3, digamos. Um ao Getúlio, por ter lançado como presidente da República, por ter ido buscá-lo nos cafundós da fronteira em que se expatriara e chegar com ele no poder como único repórter. Outro, por ter tido um adversário como Carlos Lacerda, que aonde atingia, eu era o tema central, quer dizer, última hora principalmente. E aí foram buscar, devassaram minha vida. E o terceiro fato, ao fato de eu ter feito um instrumento que só depois de muitos anos eu cheguei à conclusão que era melhor que a mensagem que transmitia.
última hora. Carlos Lacerda foi um grande amigo de Weiner na juventude. Conheceram-se em 1935 no Jornal Diário de Notícias. Lacerda sendo um herói da esquerda brasileira, filiado ao Partido Comunista Brasileiro e que começava sua carreira de jornalista com Cecília Meirelles. E em 1929, aos 15 anos. Em 1938, eles já eram amigos, já frequentavam casa, enfim, família. Em 1938, a convite do jornalista Antônio Azevedo do Amaral, articulista da Gazeta de Notícias, os dois vão trabalhar, lançar a revista Diretrizes, voltada para a questão da política do país que vivia sob o Estado Novo. Weiner toma conta da revista, forma uma equipe de profissionais reconhecidos, realmente uma equipe sensacional, era uma revista incrível. No mercado não somente jornalístico, mas de literatura e das artes, entre eles, só para a gente ter uma ideia, Graciliano Ramos, Aníbal Machado, Joel Silveira, Raquel de Queiroz, Santa Rosa, que era um pintor importante, Rubem Braga, Macir Reneque de Castro, Carlos Lacerda também. A redação funcionava no apartamento da Azevedo do Amaral e o encontro dos colegas se dava nas mesas do Amália Lima, aqui na Cinelândia. Essa publicação, onde Lacerda trabalhava ativamente, segundo Weiner, nasceu com todos os ingredientes para durar pouco, mas durou bastante, pelo menos o suficiente para fazer história. Já no segundo número, Diretrizes se transformaram no polo para onde convergiam os sobreviventes da resistência à ditadura de Getúlio Vargas. Então a gente tem esses dois momentos, o ódio, né, a Vargas, e depois a grande aliança. A Diretrizes vai de 38 a 44. Em 44, a publicação que sofreu o tempo todo censura do DIP, que é o Departamento de Informação e Propaganda do governo Vargas. E aí, enfim, termina, eles têm que fechar. Em 44, 11 anos depois, as posições mudariam drasticamente. Então, os dois trabalharam juntos em Diretrizes, até romperem, né, e Lacerda transformar a vida do Weiner em um inferno. Mas Weiner parece admirar Lacerda, o que pode ser constatado em vários trechos dos seus memórias. Weiner lembra o drama que foi para seu amigo Carlos ser expulso do Partido Comunista em 39. Aí, aspas, Weiner falando de Lacerda. Mataram minha mãe. Fecha aspas. A mãe era o partido, explica Weiner. Ele conta ainda, Weiner, fatos de sua amizade com Lacerda e volta ao período de Diretrizes. Weiner conta que ele escrevia para a revista, mas aos poucos ele foi se afastando. Ele acredita, o ódio que Lacerda sentia por ele é um tipo de competição. Eles chegaram a cobrir os mesmos assuntos, cada um para um jornal diferente. Eles vão ser contemporâneos na imprensa. Aí Weiner diz, Carlos era tão superior a mim intelectualmente, ele era tão superior na sua formação jornalística, maneira de expor, enfim, era um repórter que estava metendo a cabeça, mas ele não sabia fazer jornal. Hoje, nos anos 80, né, estamos convencidos de que fazer jornal é sobretudo descrever as coisas e que o leitor entenda, isso é muito importante. Mas eu sabia fazer isso, mas eu estava muito abaixo da superioridade intelectual do Lacerda. O ódio se agrava quando Lacerda, tentando voltar a frequentar seus amigos, e talvez o partido, tenta publicar uma carta em Diretrizes em que provava que o Brasil tinha de tomar posição da união incondicional de Luiz Carlos Prestes. Samuel submeteu a carta à direção da revista, mas sabia que o Borges jamais a publicaria. E a não publicação lhe valeu mais uma dose de ódio de Lacerda. E, remoendo ainda lembranças e tentando entender os motivos, Samuel lembra-se de outro episódio. Então, assim, tem mais uma porçãozinha de ódio. Ele parte para a Europa no final de 45, princípio de 46, e recebe um recorte do Diário Carioca de 5 linhas, que dizia: seguiu para a Europa o aventureiro Samuel Weiner. Aí Samuel diz, eu estranhei aquela agressão. Aventureiro porque eu era jornalista, não era aventureiro. E Lacerda, ele sai do PC porque ele foi acusado pelo partido de ter traído a causa e entregar nomes de membros do partido que sofriam prisão, que sofreram por conta disso prisão e tortura. Laurenza reproduz o depoimento de Lacerda sobre a saída do Partido Comunista. Então eu repito, e é a fala do Lacerda. Essa fase da expulsão do partido é uma fase realmente muito triste da minha vida, Lacerda, né? Porque amigos de infância, amigos de todo dia, amigos de café, amigos de confidência, amigos desde os tempos de namoro, amigos de tomar chopp mesmo, me voltaram a cara na rua. Havia um famoso artigo 13 dos Estatutos do Partido Comunista que
proibia conversar com os inimigos do proletariado e traidores do partido. Fecha aspas. Então tem que pular aqui. Eu quero contar a história do corvo. Posso? Vou pular, vou contar a história do corvo e pronto. Deixa eu achar aqui agora. Vou voar. Vou que achar agora. Pronto. Já rompidos em 54, completamente, Samuel vê Lacerda no enterro de um jornalista, um repórter chamado Nestor Moreira, que era do jornal A Noite, assassinado por um policial. Ao comparecer ao enterro, todo vestido de preto, Carlos Lacerda ganha de Samuel o apelido de Corvo, publicando o charge no dia seguinte, na última hora. Enojado, isso na Samuel contando, enojado com a figura negra do político sempre presente em enterros, pede a seu caricaturista, o Lan Francesco, que faça um corvo com a cara do Lacerda. E aí Samuel assina um editorial no dia seguinte, na última hora, o corvo. Nunca mais se viram, logo depois que... enfim, nunca mais se viram, né? Lacerda e Samuel nunca mais vão se falar. Lacerda depois vai ganhar outros apelidos, de matar mendigos, apesar de mandar jogar mendigos no Rio da Guarda. Samuel, toda uma fita, ele vai falar da história dele com Lacerda, claro que não dá tempo aqui. Mas Samuel reconhece, no entanto, que Lacerda era mais importante do que ele depois da morte de Getúlio. Samuel percebe que até a morte de Getúlio ele era o porta-voz do regime, ele, Samuel. Mas depois ele era apenas um amigo do presidente. Bom, o jornal Última Hora sobrevive à morte de Getúlio, enfim, vai até bem mais tarde. Samuel também vai reclamar da falta de solidariedade dos jornalistas, em vários momentos ele foi exilado e tal. Ele acha, engraçado isso, né? A briga com Lacerda, quer dizer, é um desafeto entre dois grandes jornalistas, né, que no fundo acabam se respeitando. A briga com Lacerda, segundo Samuel, lhe deu mais vigor, conseguiu ganhar mais leitores. A perseguição foi longa e tensa, né? Cada um seguiu um caminho diferente. Lacerda mais comprometido com sua veia política, eleito vereador, deputado federal, governador do estado da Guanabara em 60, articulador da Frente Ampla, em 66 propondo restabelecer eleições no Brasil com seus inimigos João Goulart e Juscelino. Enfim, ele vai ser preso depois com a decretação das 5, em 68, e depois vai se voltar para as letras e o mercado editorial. Weiner continuou fazendo jornal, revista, não tinha outra vocação. Foi correspondente do Globo, o único repórter brasileiro a cobrir o Tribunal de Nuremberg, exila-se em Paris, depois do golpe de 64, vende a Última Hora em 72, lança uma revista chamada Domingo Ilustrado, na Block, e a partir de 77 até a morte em 80, assinava artigos na página 2 da Folha de São Paulo, que foi quem havia comprado a Última Hora. Então ele volta para a Folha como empregado. Só terminando, vou citar o Dines, que diz que Weiner vale pelo que fez, mas vale como lembrança da implacável perseguição que lhe foi movida pelo ex-amigo Carlos Lacerda, com o apoio entusiasta dos barões da mídia. O patronato ainda não convivia em associações, mas por instinto, o seleto grêmio não poderia aceitar como um de seus pares um profissional sem sobrenome, convictamente antifascista, próximo do PCB, filho de imigrantes pobres e, sobretudo, judeu. Obrigada. Agradeço. Joelle faz uma consulta sobre quanto tempo temos para 15 minutos? Ok, então, por favor, o debate está aberto. Eu solicito àqueles que quiserem se manifestar, por favor, que o façam. Sim, precisa gravar? Na verdade, a gente tinha pedido para fazer por escrito, mas se não são muitas... Eu acredito que seja melhor agora, dado ao tempo, né? Por favor. Bom dia a todos. Você para gravar tem que falar o da... Mas quem a gente vai gravar aqui? Peraí. Cadê o Zequinha, meu fofo? O Zequinha está funcionando? Tá ligado. Tá ligado. Você vai ver. Eu peço que as perguntas sejam curtas, se possível, interessadas, para cada um, enfim.
e faremos logo uma rodada de perguntas e retornaremos à mesa. Não sei, mas às vezes Não está falando. Está com mau contato. Bom, eu sugiro que ou ele venha aqui ou ele faça sem gravar, para não perdermos um precioso tempo. Vem aqui, grava aqui. Pronto. Por isso que eu estou pedindo para as pessoas colocarem por escrito, porque aí a professora Ângela pode falar. Nesse caso, ele fala. Por favor, então, você. Ah, tá. Bom dia a todos, eu sou Vinícius Andrade, estudante de História da UERJ. Eu queria fazer uma pergunta direcionada à professora Joelle. O que a senhora pode falar sobre a sua pesquisa, na sua pesquisa, sobre o processo de compra da empresa Érica, né, que fornecia papel para a última hora, e também sobre a diferenciação dos volumes de empréstimo entre a última hora e os outros jornais? E qual é, por exemplo, a senhora acha também que a briga que o Lacerda e o Wagner era uma briga pessoal, não política? E por que a senhora acha isso, também levando em consideração que os outros jornais também foram contra o Wagner? Então são essas três questões. Tá ótimo. Mais alguém que tenha escrito o que queira então se manifestar, eu peço que venha. Aqui tá certo agora? Dá do outro modo para mim, por favor. Tem mais escrito. É legal que possam prestar esse perfeito. Não quero fazer pergunta, não. É que eu tenho que falar às 4h30 e o Maurício já falou tudo que eu tinha para falar. A Joelle mostrou para a gente a época rica que a gente viveu nesse país. Né? Tinham lideranças que tinham essa briga, essa intensidade, muito ao contrário do que nós estamos vivendo nos últimos anos. Nós estamos vivendo uma época muito triste no Brasil. E, Beatriz, parabéns. Essa primeira mesa aqui enche a gente de alegria, de orgulho e de saudade. Muito bom, os dois. Mais alguma pergunta, por favor? Porque aí eu vou fechar. Ok? Fechamos então agora essa. Professora Ângela, só apresentando aqui o doutor Luiz Martins, que foi ex-presidente da JUC, mas para nós, alunos da UF, o doutor Luiz é o grande patrocinador das festas na casa da professora Schmenger. Para mim também, Beatriz. Aqui, doutor Luiz. Deixa. Não vai, como disse o doutor Mauro, bem uma pergunta, mas os brilhantes conferencistas, eu não preciso dizer, professora, eu vim aqui com um sacrifício medido, com muita alegria, para ver que se possa restabelecer momentos que eu vivi no estudo. Eu fui assim, professora que, fazendo o meu curso pré-vestibular no Colégio Salesianos, não Colégio Salesiano, não, eu estudava nos Colégios Salesianos, mas eu me permitia comprar a última hora e a tribuna da imprensa. E as lia todas até no estribo do bonde, porque eu tinha que estudar, porque o vestibular era duro. E, inclusive, vivenciei tudo aquilo e chego a essa conclusão do Dr. Mauro, que nós precisamos restabelecer, porque não vou dizer que as coisas estejam todas perdidas, mas o comprometimento da cidadania, eu não quis ser político, fui presidente do diretório para que um colega
que eu achava que não deveria sê-lo, fui. E fizemos um diretório administrativo de pegar as pedras mofadas, levar para a lavadeira da minha mãe, lavá-las, para que nós víssemos uma obra inacabada da Faculdade Fluminense de Medicina, em que não havia universidade, que, graças a Deus, foi conseguida com muita luta de nós, estudantes, e o doutor Juscelino Kubitschek